Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões. A paz, Senhor, irmãos. Amém. Amém. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor, nos alegrarmos diante dele. Mas que seja todos os dias. Amém, irmãos? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías 53. Todos já acharam? Isaías 53. Amém? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte posto, que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, irmãos? Bem, irmãos, hoje nós podemos ver a maior fonte de atritos que há no nosso meio. Muitas vezes está na nossa casa, no nosso trabalho, até mesmo aqui na igreja. E o que é que faz, irmãos, gerar essa fonte de atrito? É uma culpa a qual nós todos lançamos sobre o outro. Nós olhamos para o outro e vemos somente os defeitos deles, nós não olhamos para nós. Quando nós estamos com atrito, conflito com alguém, nós estamos ali achando que nós é que estamos certos, porque se nós não nos achássemos
diríamos? Nós fecharíamos as nossas bocas. Amém, irmãos? Então, assim, por muitas vezes nós discutimos, né? Levantamos ali a voz para o nosso irmão, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. E estamos ali colocando nele uma culpa nossa que nós não estamos querendo suportar. Então, na verdade, o que nós fazemos é transmitir essa culpa, porque nós estamos apontando o dedo para eles, olhando os defeitos deles e não estamos olhando para nós, vendo os nossos próprios defeitos. Então, a razão que nos leva a passar a responsabilidade para os outros é porque não podemos, irmãos, suportar a nossa própria culpa e queremos transferir para o outro, para que ele suporte no nosso lugar. Então, irmãos, o que faria nossa culpa desaparecer? Quem somente poderia suportar no nosso lugar toda a nossa culpa? Cada um de nós precisamos, desculpe aqui, irmãos, a expressão, de um bode expiatório. E Jesus, ele foi o bode expiatório para toda a humanidade, porque ele carregou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Somente ele poderia fazer isso por nós. Aqui nessa passagem que nós lemos aqui no livro de Isaías, nós podemos ver, né, que Jesus está falando que essa cruz faz parte, ela faz parte do papel dele, faz parte da missão dele, do que ele veio fazer aqui nessa terra, do que ele veio cumprir. Amém, irmãos? Aqui nós podemos ver que tudo que ele faz, tudo que ele fez por todos os pecadores foi por amor, foi somente por amor, porque ele ama. Jesus, ele ama os pecadores, ele ama os culpados. Amém, irmãos? Jesus aceitou tudo isso como um preço de amor que tinha que pagar para nos devolver a vida. Mas Deus justifica o ímpio através da obra de Cristo, através do seu sangue. Deus, ele aceita as pessoas inaceitáveis. Deus, ele recebe todos os pecadores, todos os tipos de pecadores, do maior ao menor. Aqueles que se julgam que meu pecado é menor. Não, eu não sou um pecador. É sim, irmão. Pois do menor ao maior pecado, todos nós somos pecadores. Mas Deus, ele aceita todos os pecadores. Amém, irmãos? Ele toma o nosso lugar na cruz e lança sobre si a nossa culpa. E é dessa forma que Deus, o nosso juiz, se torna o nosso justificador. Quando Deus toma ali toda a nossa culpa na cruz, quando ele levou ali para si, Jesus, todos os nossos pecados, ele estava ali, irmãos, nos justificando, nos dando vida e vida eterna. Amém, irmãos? O derramamento do seu sangue, ele é suficientemente puro e generoso para purificar muitas nações, irmãos. O sangue de Jesus, irmãos, ele precisa ser suficiente para mim e para você, porque ele é puro. O sangue de Jesus foi o único sangue puro que se houve nessa terra. Então, quando Jesus se fez homem naquela cruz, para poder levar sobre si toda a nossa culpa, todos os nossos pecados, nós temos que enxergar aquele sangue que foi derramado, aquele sangue de um inocente, por todos nós culpados, irmãos. Este sangue, ele tem que valer a pena, irmãos. Amém, irmãos? Ele toca os impuros, os imundos, para prepará-los para Deus. Essa é a única maneira que somos curados. A sabedoria infinita de Deus, a qual nunca compreenderemos. Nós nunca
pôde dar o seu único filho, um inocente, para poder pagar por todos nós que somos pecadores. Será, irmãos, que nós conseguimos? Será que alguém aqui teria, assim, realmente essa capacidade de pegar um filhinho seu, que é um inocente, e dar ele para pagar ali por um preço por pecadores? E você pegar lá na frente e olhar assim, que aquele pecador pelo qual você deu seu filho, ele continuou pecando. Como você se sentiria, irmãos? Você deu seu filho inocente para morrer por um pecador, mas na frente você olha, aquele pecador continua pecando. É assim, irmãos. É assim que Deus se sente em relação a nós, quando nós continuamos pecando. A morte de Jesus, ela foi uma decisão. Ela foi uma estratégia do Senhor. Ela foi vontade do Senhor. Ela foi algo divino para que pudesse fazer o que nenhum poderia fazer. Nenhum. Somente Jesus. Pois se houvesse uma outra maneira, irmãos, para purificar os pecadores, irmãos, eu creio que Deus, assim, na sua imensa santidade, Ele teria encontrado essa maneira. Mas não havia. Não houve outra maneira. A única maneira que realmente haveria era essa, de dar o seu único filho por nós. Jesus, quando estava pendurado naquela cruz, ele não blasfemou contra Deus. Ele estava ali sofrendo dores, aflições, angústias, dores terríveis, irmãos. Eu acho que nunca nós conseguiremos nos colocar ali naquele lugar de dor, de sofrimento, porque por mais que eu e você passamos sofrimentos aqui, foi nessa terra, por dores, nenhuma delas se compara ao que Cristo passou naquela cruz. Nenhuma, irmãos. Tamanha, tão grande foi a dor que Jesus sentia ali naquela cruz, sabe? Homens ali chicoteando, sabe? Homens ali acusando ele. E ele, irmãos, sabe como Jesus aguentou isso, irmãos? Calado. Ele não xingou, ele não blasfemou contra Deus, e nem xingou aqueles os quais estavam ali açoitando ele. Enquanto que muitas vezes nós aqui, porque simplesmente o fato de alguém nos ofender, nos magoar, nos pisar um pouquinho, nós já estamos ali amaldiçoando eles, nós estamos ali desejando mal. Por que não nos calamos? Por que não nos olhamos ali para o exemplo de Jesus e fechamos a nossa boca? É assim, irmãos, que nós devemos fazer, como Jesus, fechar a nossa boca, nos calar mediante toda dor, todo sofrimento, sabe? E levantar nossos olhos somente para o Senhor. Amém? Durante aquelas horas de crucificação que Jesus passou, da sua boca só saíram palavras de amor, de entrega e de perdão. Eu quero estar lendo aqui para os irmãos as últimas palavras que Jesus falou na cruz. Primeiro, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa passagem está em Lucas 23, 34. Irmãos, aqui nós podemos ver que naquele momento ali, um momento de tamanha dor que Jesus estava passando, ele não deixou de expressar a sua compaixão, mesmo pelos aqueles que estavam açoitando, mesmo pelos aqueles que estavam pisando e acusando. Ele não deixou, irmãos. Nós temos que entender, irmãos, que o perdão é um ato. Ele é um ato de amor,
com base no próprio modo de agir de Deus. Por isso, é dado até a quem não merece. E assim devemos ser nós, perdoar todos aqueles que nos ofendem, que nos magoam, que nos seguem, que nos maltratam, porque nós também não somos merecedores do perdão do Senhor. Segunda frase que Jesus falou na cruz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esta passagem está em Lucas 23, 43. Aqui nós podemos ver, Jesus estava ali fazendo uma promessa para um ladrão arrependido, para um pecador. E nós temos que vermos que essa promessa é maravilhosa, não só para aquele ladrão não, mas para nós também. Porque assim Deus nos promete também. Deus nos promete que nós, se nós nos arrependermos de todos os nossos pecados e confessarmos e nos convertermos dos nossos maus caminhos, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir aquilo que nos prometeu. Amém, irmãos? Terceira frase que Jesus falou na cruz: mulher, eis aí teu filho. Essa passagem está em João 19, do versículo 26 ao 27. Jesus aqui, ele estava falando com o seu discípulo João. Ele estava se referindo ali à sua mãe Maria, quando ele fala isso. Mulher, eis aí ao teu filho. Não, está falando sua mãe Maria, se referindo a João. E depois ele fala, eis aí a tua mãe. Aí ele está se referindo, está falando com João, se referindo à sua mãe. Então assim, naquele momento ali, nós vemos a preocupação de Jesus de ver que sua mãe ficaria amparada. Ali nós podemos ver que ele estava ali colocando, pedindo para que João cuidasse dela. E ali Jesus também estava honrando um dos grandes mandamentos do Senhor, que é honrarás o teu pai e a tua mãe. Amém, irmãos? Quarta frase que Jesus disse quando estava naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Essa passagem está em Mateus, capítulo 27, versículo 46. Neste momento, irmãos, nós podemos ver que Jesus, ele se sente sozinho. Ele olha a sua volta e se sente sozinho. Naquele momento, Jesus se fez homem. E naquele momento, todos os nossos pecados estavam sobre ele. Então, naquele momento, Deus se afastou. Deus não podia olhar para Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o que nos afasta de Deus é o pecado. E naquele momento, Jesus estava cheio de todos os nossos pecados, de todas as nossas culpas. Então, irmãos, o que separa de Deus é o nosso pecado. Quando a angústia e a solidão entristecer você, lembre que Cristo as venceu, suplicando o auxílio do Pai. Quinta frase que Jesus disse quando estava na cruz: tenho sede. Essa passagem está no livro de João, no capítulo 19, versículo 28. Ali, o corpo de Jesus, ele já estava muito desidratado. E ele sentia sede. Ele necessitava hidratar o seu corpo. E naquele momento, irmãos, ele pediu, ele disse: tenho sede, mas não houve quem me desse água. Não houve. Porque em vez de água, lhe deram uma esponja assim, ensompada de vinagre. Foi o que deram a Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos também desprezados. Que te custa suportar, nos custa suportar aquelas dores, aquelas maldades, Mas nós temos que olhar para Jesus e ver que ele suportou e que ele sofreu muito mais. Sexta frase
frase: está consumado. Essa frase está no livro de João, capítulo 19, versículo 30. Com apenas essas duas palavras, Jesus mostrou que sua missão redentora estava cumprida. Essas palavras, irmãos, eram palavras de um vencedor. Elas não eram palavras de um derrotado. Quando Jesus falou ali, está consumado, ele estava colocando ali colocando que aquilo, que aquela missão dele estava sendo consumida. Custou-lhe a mais intensa dor, o desprezo cruel, a traição mais vil, mas ele suportou por amor a todos nós. Em grego, a frase está consumada, que quer dizer tetelestais, que vem do verbo teléu, que significa terminar, completar, realizar. Essa palavra, ela era usada para poder indicar a conclusão de algo bem sucedido, de um negócio, de uma missão. Então essa palavra era usada para expressar. Então ali nós podemos ver que Jesus ele estava concluindo, né? Que ali ele estava sendo bem sucedido na sua missão. Sétima frase que Jesus falou na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa passagem está no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Quando o seu sacrifício foi consumado, nós podemos ver que Jesus falou essa frase e em seguida ele expirou. A partir daí, irmãos, nós podemos ver que o sacrifício dos cordeiros para pagar os pecados, ele não fazia mais sentido. Não fazia, irmãos, porque ali estava sendo, ali estava sendo o verdadeiro e único sacrifício para pagar pelos nossos pecados. Amém, irmãos? Então, irmãos, não faz sentido. Não faz sentido nós continuarmos muitas vezes, né, pecando, olhando para a cruz, né, poderíamos hoje aqui estar passando aqui um vídeo de algum filme em que todos nós podemos ver ali Jesus sendo ali, maltratado, humilhado, desprezado, com sofrimento, com tamanha dor infinita, a qual nem eu nem você nunca poderíamos sentir. E o que nós talvez poderíamos sentir seria olhar para aqueles homens que estavam ali açoitando ele, estavam ali, né, fazendo, com que ele sofresse aquela dor. Nós olhássemos para aqueles homens e sentíssemos desprezo por eles. Podemos olhar para aqueles homens e falar assim: nossa, que homens são esses? Não sabiam que este era o Filho de Deus? Não sabiam? Como podem fazer tamanha crueldade com Jesus? Às vezes podemos até derramar lágrimas e falar assim: como pode tamanha crueldade ser feita com Jesus? Mas, irmãos, será que aquela culpa de Jesus quando ele estava lá na cruz, a morte dele, será que a culpa somente será que foi de Pilatos? Será que foi de Barrabás? Será que foi de Judas? Será que foi do povo de Jerusalém? Será que só foi deles aquela culpa? Não, irmãos, não foi. Aquela culpa, irmãos, foi também nossa. Foi também nós, irmãos, porque se nós não fôssemos pecadores, Jesus não estaria ali pagando o preço por nós, irmãos. Então aquela culpa também foi nós, irmãos. Certo pregador da palavra do Senhor, uma vez ele teve um sonho, que ele via Jesus estava nu, de costas, no palácio de Pilatos. E ali um soldado chicoteava Jesus, açoitava ele, feria mais e mais aquelas feridas dele, até sair mais e mais sangue, Onde estava ferido, não ficava mais, até sangrar mais e mais.
E aquele pregador olhava ali, sabe, com tamanha revolta, e se chegava até aquele soldado e tirava ele dali, porque estava indignado com o que aquele soldado estava ali fazendo com Jesus. E naquele momento, ele tirou o soldado e virou Jesus. Quando ele virou Jesus, ele viu o seu próprio rosto. Aí nós podemos ver, né? Quanta verdade nesse sonho. Quanto nós podemos realmente também estar olhando para a cruz, irmãos, e ver o nosso rosto, e ver que eu, que você, que todos nós também fomos culpados pela morte de um sangue inocente. Ele morreu derramando seu sangue na cruz, nos trazendo vida. Quando Jesus morreu ali, ele estava trazendo vida para todos nós. Mas o Senhor quer que o derramamento do seu sangue por amor produza uma impressão tão forte em nossa vida que terminemos amando e seguindo ao compreendermos isso. Então, assim, realmente, irmãos, o derramamento ali do sangue de Jesus realmente é muito forte, assim. Quando nós olhamos, ele nos impressiona, ele nos toca, ele nos incomoda, sabe? Ele realmente tem que, sabe, tocar assim nós, ao ponto de nós olharmos assim para ele, sabe? E olhar para ele assim e termos um imenso amor, uma imensa gratidão, porque o que ele fez por nós ninguém faria, irmãos, ninguém. Nós, irmãos, nós temos, sabe? Nós temos todos que reverenciá-lo, que adorá-lo, que segui-lo, sabe? Nós temos ali que olhar para Cristo e caminhar com Ele, sabe? Olhar para Ele, caminhar em direção a Ele, seguir para Ele, sabe? Porque Ele é o único, irmãos, o único que foi e sempre será capaz de fazer tudo por nós. Amém, irmãos? Ali naqueles momentos, Jesus, ele sabia que o que ele tinha que fazer, que a sua missão aqui nessa terra era cumprir o desejo do Pai. Ele sabia que ele tinha vindo, que ele veio à terra para cumprir um propósito que o Senhor tinha. Então, irmãos, nós temos que saber que esse é o mistério da cruz. Essa cruz, ela não pode representar para nós uma derrota. Não pode, irmãos. Essa cruz, ela tem que representar para todos nós o poder da vida, irmãos. É o poder que nos dá a vida eterna. Porque foi na cruz, como nós vimos aqui, ó, crianças inocentes cantando aquele hino. Foi na cruz, né, que um dia eu vi meus pecados, né? Então ali, nós vimos aqui hoje crianças inocentes cantando esse hino, enquanto que nós, que somos pecadores, é que devemos nos envergonhar e olhar, sabe? Olhar para essa cruz e ver os nossos pecados, ver o que nós estamos fazendo que tanto desagrada, sabe, ao Senhor, aquele, sabe, que foi o único, o suficiente Salvador para nos dar a vida eterna. Ele foi não, Ele é. Amém? Na cruz, Jesus, Ele realizou o desejo de Deus. Ele realizou o desejo de Deus assim, de uma maneira mais improvável que a gente poderia realmente imaginar, né? Como eu já falei anteriormente, né? Eu creio assim, que Deus, na sua imensa sabedoria, se houvesse uma outra maneira, Ele teria feito. Mas Ele sabe que essa seria a única maneira de nos dar a vida eterna, através de Jesus Cristo.
ali, sendo morto, crucificado, sabe? Um homem santo, um homem o qual não conheceu o pecado. Ele se fez pecador por nós, um homem sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, sabe? Quantos de nós podemos, sabe, realmente olhar e ver, sabe, que tinha ali um inocente sangrando por nós, derramando ali seu sangue para nos dar uma vida. Jesus, ele também veio para servir. Vamos estar abrindo com as nossas Bíblias também agora para ver essa passagem no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Amém, irmãos? Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui nós vemos a confirmação que Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio, irmãos, ele veio para servir. Vamos também ler em João, capítulo 3, versículo 16. Amém, irmãos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém, irmãos? Aqui nós podemos ver, né, irmãos, verdadeiramente, aquele que pratica, aquele que faz a vontade de Deus Todo-Poderoso, ele se achega a Deus. Mas aquele, irmãos, que não faz, Deus, irmãos, o abomina. Deus está o tempo todo, irmãos, nos olhando. Deus está o tempo todo, seus olhos estão fitos em nós todos os instantes. Em certos momentos estamos na rua, estamos em algum lugar que talvez muitos não nos possam ver, e aí fazemos algo assim que desagrada a Deus e pensamos, ninguém está nos vendo. Não, Deus, ele está nos vendo e se aborrece. Ele se aborrece, irmãos, quando nós fazemos isso. Quando nós, sabe, fazemos qualquer coisa que desagrada a Ele. Então, irmãos, nós temos que sempre estarmos mesmo, sabe, na dispensação do Senhor, fazer a vontade dEle, pois só Ele é digno, irmãos, de toda honra e de toda glória. Amém, irmãos? E em João 18:37, não precisa abrir não, mas naquele momento também que Jesus estava ali sendo interrogado por Pilatos, né? Jesus responde ali também para Pilatos, né? Ele diz assim: eu para isso nasci, para isso vim ao mundo,
a fim de dar testemunho de verdade, assim nós também temos que ser. Nós também temos que dar testemunhos de verdade em todo o tempo das nossas vidas. Nós temos, sabe, que fazer merecer, que fazer valer a pena, irmãos, o sangue que Jesus derramou naquela cruz por nós. Amém, irmãos? Quando Jesus, ele se afasta ali e olha para o plano salvador e vê o preço que precisava pagar para realizar este plano, e analisando o que conquistou com o seu amor, Cristo, ele ficou satisfeito. Irmãos, Cristo ele ficou alegre, sabe por quê? Porque ele se alegra. Jesus, ele se alegra em purificar todos nós pecadores. Não pensemos, irmãos, que Jesus, que quando ele passou por todo aquele sacrifício, ele ficou triste. Não, irmãos. Ele se alegrou. Então, irmãos, nós temos mesmo, sabe, que estarmos ali na dispensação o tempo todo, em vigilância, sabe? O tempo todo ali, vigiando todo o que sai da nossa boca, sabe? Tudo o que pensamos, o que olhamos, o que assistimos, tudo, irmãos, toda a nossa conduta, ela tem que ter a direção do Senhor. Amém, irmãos? Mas, irmãos, será que se nós voltarmos lá a crucificação de Jesus, será que nós também não estaremos ali como aqueles soldados também, açoitando Jesus, desprezando Jesus? Será, irmãos? Porque hoje, olha que muitos ali, irmãos, viram Jesus, viram os milagres que ele fez, e mesmo assim estavam ali desprezando ele. E nós, irmãos? E nós que não vimos? Nós não vimos Jesus, nós não presenciamos, sabe, ali os milagres dele. Nós verdadeiramente, será que estaríamos também como aqueles homens? Porque, irmãos, em Romanos 3, capítulo 9, 18, nos fala que todos nós somos pecadores, sem exceção alguma, todos nós, irmãos. Então, Jesus, nós sabemos que ele foi um homem de muitos sofrimentos quais não pertenciam a ele, pertenciam a nós. Jesus, irmãos, ele não merecia passar por tudo aquilo. Muito pelo contrário, Jesus, um santo, um único que se fez nessa terra, sabe, sem nenhum pecado, não merecia, irmãos. Como eu já tinha dito, né, irmãos, que Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecador por todos nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E esse, irmãos, é o maior amor que todos nós podemos ver. Nós temos que, sabe, ver, acreditar, nem que seja pela fé, irmãos. Temos que ver ali Deus, seu único Filho por nós. Quer ver, irmãos, maior prova de amor? Quer ver maior prova de amor também? Jesus se entregar por nós, aceitar a sua condição de servo, de se humilhar, de passar por todas aquelas dores, por todos nós pecadores, irmãos. Nós temos que reconhecer, irmãos. Nós temos que reconhecer que este é o maior e o único amor puro e verdadeiro. É este que vem do Senhor, o qual nem eu e nem você nunca o teremos. Nunca. Irmãos, aqui Deus prova, né? Naquele momento ali, Deus está provando. Deus está provando ali de fato, né? Este amor por nós. Quando Jesus morreu ali na cruz, Ele está nos dando, mesmo nós sendo pecadores. Então Ele teria essa condição ainda, Deus, de pecadores. Ele estava dando seu filho ali como pecador.
não por inocentes. Ele estava assim, dando um inocente por pecadores. Então, irmãos, vamos enxergar, vamos ver, irmãos, vamos realmente assim pensar, sabe, analisar o quanto nós temos retribuído esse amor que Deus tem por nós. Será que nós estamos retribuindo esse amor só vindo aqui nos cultos de domingo, de terça-feiras? Só este tempo? Só estes momentos? Será que Deus só é merecedor disso? Não, irmãos. Deus é merecedor de muito mais, além do que eu ou você possa dar para Ele, irmãos. Amém, irmãos? Então nós temos, irmãos, que procurar dar o nosso melhor, fazer o melhor para Ele. Tudo com amor, tudo com excelência, tudo de coração, tudo com prontidão, tudo para Ele, tudo em favor dEle. Temos que viver assim, irmãos. Temos que pensar assim, temos que agir assim, irmãos, porque é Ele que nos deu a nossa vida e só Ele pode cumprir a promessa de vida eterna em nossas vidas, irmãos. Somente Ele, irmãos. Amém, irmãos? Eu quero estar lendo para vocês algo, né, que nós podemos, né, estar analisando. Que Jesus, como homem, quando se fez homem aqui na terra, né, tudo que ele passou, né, e que tudo aquilo, a gente pode ver algumas surpreendentes contradições, né. O mesmo Senhor que havia modelado o homem com suas mãos quando criou, agora tinha as mãos cravadas na cruz. O mesmo Jesus que havia caminhado tanto de povoado em povoado e até sobre as ondas do mar, agora tinha os pés imóveis e sangrando sobre o madeiro. O mesmo Senhor que criou o universo com o poder de sua palavra, agora podia apenas balbuciar algumas frases na cruz. O mesmo Jesus que criou os oceanos e as fontes das águas, agora dizia: tenho sede, e não houve quem lhe desse sequer um copo de água. O mesmo Jesus que curou tantos doentes, agora não tinha ninguém ao seu lado que acalmasse sua horrível dor na cruz. Quem deveria receber o melhor tratamento dos homens foi quem pior tratamento recebeu. Quem não mereceu sofrer foi quem mais sofreu. O maior e único inocente da história foi crucificado entre ladrões como o maior culpado. Isso aqui, irmãos, que eu acabei de ler, é para que nós possamos nos refletir. Quanta contradição, né? Houve tudo isso, né, irmãos? Nós podemos, né, estar aí analisando, né? Porque quem mais, irmãos? Quem mais poderia nos amar tanto assim? Quem, irmãos? Ninguém. Somente Ele. Para você se libertar do seu passado, Cristo é o único caminho. Porque naquela cruz, Deus levou consigo todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Então, irmãos, se nós queremos hoje estar sendo realmente libertos de todo o nosso passado, nós temos que olhar e ver que Jesus, Ele é o único caminho para que haja essa libertação, para que haja essa mudança, para que haja essa transformação, para que haja essa vida nova. Amém, irmãos? Hoje, aqui de manhã, o pastor Igor, né, até falou algo aqui, né, logo aqui que realmente sim, nós temos mesmo que refletir, né, que quando nós passamos pela cruz, ela tem, irmãos, ela tem que trazer uma vida nova, para nós, porque aquilo que antes eu e você gostávamos,
no mundo, lá fora, isso não tem que ter mais importância. Se nós realmente passarmos, irmãos, pela cruz, quando olharmos ali, vendo que Jesus está sendo crucificado, nós também temos que crucificar a nossa carne, o nosso desejo carnal. Nós também temos que mortificar tudo isso em nós, irmãos, e vivificar somente o querer e a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém, irmãos? A cruz, irmãos, ela não tem que ser uma fonte do que Cristo pode fazer, mas daquilo que Ele já fez. Amém, irmãos? Não devemos estar, sabe, diante da cruz, diante de Jesus, buscando Ele, sabe, em prol do Senhor. O que o Senhor pode fazer? O que o Senhor vai fazer na minha vida? O que o Senhor pode resolver? O que o Senhor pode, Deus? Não temos que buscá-lo por isso. Nós temos que buscá-lo, servi-lo e segui-lo por tudo aquilo que Ele fez. Nós temos que adorá-lo, que amá-lo, que reverenciá-lo, que honrá-lo em tudo e em todas as coisas, irmãos. Amém, irmãos? Nós, irmãos, não temos que ver, não temos que ver Jesus como um ser simples, trivial, pois Ele não é, irmãos. Ele não é. Porque Ele realmente, irmãos, Ele merece ser reverenciado por todos nós. E reverenciá-lo, irmãos, é adorá-lo, é segui-lo, é obedecê-lo, é atribuir a Ele o mais alto valor que Ele merece. Amém, irmãos? É remover de nós tudo aquilo que nos afasta dele. Nós temos que tirar, nos limpar, sabe? Cutucar lá dentro de nós mesmos, procurar. Muitas vezes nós não estamos vendo, não estamos enxergando, não. O que é que está nos separando de Deus? O que é que está nos afastando do Senhor? Não estamos, irmãos. Muitas vezes estamos cegos, sabe? Como eu falei no início, estamos mais preocupados, sabe? Em arrumar quem suporte a nossa culpa. É isso que muitas vezes estamos preocupados, sabe? Que todos nós, irmãos, venham mesmo, tá olhando, sabe? Se você não estiver conseguindo enxergar, peça para que Deus, peça para o Espírito Santo de Deus venha te revelar aquilo que você precisa remover, aquilo que você precisa mudar, transformar, sabe? Para que você não se afaste dele. Amém, irmãos? Porque, irmãos, Deus, Ele é capaz. Ele é capaz de estimular no meu coração, para que nós possamos andar no Espírito e não na carne, irmãos. Amém? Eu acredito que muitos se perguntam, né? Por que Jesus teria que ter morrido na cruz? Por quê, né? Por que Ele não deixou, assim, um meio elevado de nos ensinar, sabe? Assim, um elevado código moral para viver com integridade e correção. Mas Ele deixou aqui, ó, a palavra dEle para todos nós. Esse é o maior. Mas, irmãos, o que eu quero estar falando aqui para vocês, que o que nós precisamos, não é só ler aqui a palavra, vamos ler a palavra e vamos estar tendo ali uma melhora moral. Não, irmãos. Tá bom, a palavra de Deus está dizendo que eu não devo mais olhar para aquela mulher que passa ao meu lado? Tá, não vou mais olhar. Tá achando que está melhorando, sabe, irmãos? Tá ali lendo a palavra, sabe? E tendo ela assim somente como uma melhora. Não é só isso, irmãos. Porque a morte de Cristo foi necessária, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós precisamos nascer de novo. Amém, irmãos? E é isso, irmãos. A mensagem que eu quero estar aqui deixando para todos, para que nós possamos verdadeiramente nascer de novo. Nascer de novo. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões,
tocarei em muitas gerações.